Nós recebemos a presença de uma pessoa muito querida do nosso Boi Bar Garantido, que é o nosso amigo Maurício Não Me Ama. Veio aqui com toda a sua família me visitar. Estamos aqui ouvindo as toadas antológicas, que é a toada que eu mais gosto. Não sei se é a opinião do Maurício também. Estamos chegando na velhice. Em breve, né, Maurício? Ainda não, né? Ainda não. Bem, o Maurício, eu conheci o Maurício em 91, como ele deu seu depoimento junto com a sua esposa Marlene. E naquela época o Maurício já era cronometrista do Boi Garantido. Como ele mostrou ainda agora, o Maurício ele trabalhava um roteiro desenvolvido pelo Boi Garantido. Ele é um engenheiro, trabalhou em Embratel há muitos anos e conhecedor da matemática, sabe que todo o processo de apresentação de um boi tem um tempo de início e um tempo de fim. E ele é que controlava e passava as informações. Na época não tinha diretor de arena, né, Maurício? Não tinha. Nós tínhamos assim, entre aspas, né? Que naquela época, Jana, eu trabalhei muitos anos com o Ito Teixeira, né? Ito Teixeira. O Ito Teixeira, artista do Boi Bar Garantido. Depois do Mário Pinheiro, o Ito eu considero meu mestre a nível de concentração de boi do boi, né? Porque o Mário Pinheiro foi o cara que foi apresentado pela primeira vez pela Rosiane Novo. E na sequência eu conheci o Ito, que me deu muitas aulas de como montar e armar um boi na concentração. Vai lá, mano. Um expert, o Ito sempre foi o cara que naquela época, quando nós trabalhávamos com o Paulinho Farinha daqui, qualquer deslize, qualquer falha que houvesse daqui, a gente não tinha aquela correria de chegar e Paulinho, aconteceu isso aqui, voltava isso aqui. Então é só de olhar, não olhar, parece que a gente era namorado um com o outro daqui, né? Mas só de olhar a gente já, no próprio olhar a gente já sabia o que tinha acontecido, né? Quer dizer, mas isso é de experiência de longa data. Então esse roteiro era na realidade feito entre vocês ali, Paulinho Faria, a linha de frente, que era composta pelas comadres, né? Rosane de Novo, a própria Marlene já participou da linha de frente, Dilma Rego, Lanchinha, a Sol Coen, Té Coen, né? Aquela Macaxeira, né? Hoje o Macaxeira, naquela época o Macaxeira, ele é um grande professor de matemática também, mas era um cara que trabalhava dentro do galpão, mas trabalhava com cálculos matemáticos daqui, em termos das estruturas da parte da física. Ele trabalhava todinho cronometrado, os cálculos todinho cronometrados. As alegorias para ver, questão de pêndulos, como é que ia fazer, né? Quer dizer, Maurício, aí quando foi em 91 eu te conheci, até então era um colaborador, né? Eu não tinha noção o que era a linha de frente. Na realidade, vocês todos foram meus professores, né? Nessa arte de brincar de boi, que se tornou uma brincadeira profissional, né? E uma coisa que eu achei interessante e me preocupou muito, como eu sou da área da computação, eu via o Maurício naquela correria, fazendo cálculos como está aqui, né? O boi garantido tem uma forma de se apresentar completamente diferente do contrário, né? Obviamente foi evoluindo com o passar dos anos, e o Maurício fazendo aqueles cálculos, poxa, será se eu não consigo fazer alguma coisa automatizada para que possa ajudar? Primeiramente eu pensei mais no Maurício, né? E obviamente o boi, consequentemente. E foi o Maurício, porque, Maurício, tu lembra, para você conseguir o roteiro do Boi Garantido, e até hoje é assim, era às 17 horas da primeira noite da apresentação. Eu lembro benzinho que o Paulinho Faria chegava lá com um bloco de roteiros e ele não dava para qualquer pessoa o roteiro. Primeiro para o cronometrista e depois ele distribuindo linha de frente. E nem eu mesmo, que já era um ajudante, não tinha direito ao roteiro. Eu tinha que procurar o Maurício, ou o Marcos Coen, ou o Mário Pinheiro, ou o Macaxeira, para poder ver o que o Garantido ia apresentar, porque sempre foi uma surpresa. Mas numa dessas vezes eu pedi do Maurício um roteiro, não sei se o Maurício lembra. Maurício, eu queria o término do boi, na última noite ele me desse um roteiro para que eu pudesse analisar. E a partir de 2004 o Maurício me deu esse roteiro pela primeira vez. De lá eu vim fazendo uma análise e projetei um sistema que foi estreado pela primeira vez em 2006, inclusive. Não sei se tu te lembra que o Gil era o Severino, porque a nossa ideia, o Gil era o Severino por quê? Porque nós colocamos uma antena, configuramos uma rede Wi-Fi com um roteador, e levamos até o mestre de bateria, o mestre Biju, que é um músico também, que ficou do seu lado para nos ajudar, e colocamos o Gil segurando
um pedaço de ferro com uma antena, onde o sistema se comunicava com essa antena e distribuía o sinal na arena. Na realidade, essa foi a primeira vez que nós utilizamos o sistema em 2006, Maurício. Naquela época foi uma novidade espetacular, saiu nos jornais, inclusive o Maurício tirou foto e tudo mais. Maurício, te ajudou muito o sistema Juma na cronometragem do Boi Garantido? Com certeza. Jander, eu me lembro, a primeira vez, como você disse, em 2006, foi a primeira vez que o sistema foi dentro. Foi o primeiro teste, né? Foi o primeiro teste dentro da arena. Ninguém acreditava, ninguém queria saber disso. Mas eu não sei se você se lembra que eu vim aqui na tua casa. Exatamente. Eu vim na tua casa e você me mostrou esse sistema, começamos a trabalhar daqui, a desenvolver esse sistema daqui. Quer dizer, com a minha experiência exatamente da cronometragem, você foi implantando. Exatamente. Na realidade, aqui, o que está aqui hoje, dá licença, Maurício, o que está aqui hoje, na realidade, é o conhecimento técnico do Maurício Namiano. Ou seja, nós começamos a procurar transferir todo o conhecimento do Maurício para uma base de dados, para um grande banco de dados, onde ele pudesse, com apenas um clique, você controlar a apresentação do Boi Garantido. E hoje, né, Maurício, o público em geral ele já tem acesso à arena. Quando ele chegar esse ano, inclusive em 2013, centenário, ele vai lá dizer www.garantido100 e ele vai ter acesso. Nós vamos ter que conversar com a diretoria, obviamente, com o nosso presidente Telo Pinto e o nosso coordenador da comissão de arte de gosto, para saber que tipo de informação o público pode poder acessar. Porque um roteiro existe, dentro do sistema existe um roteiro técnico, existe um roteiro para o público, onde algumas situações não podem ser apresentadas para o público. Entretanto, algumas outras situações, por exemplo, o roteiro do boi. Você chega hoje lá, o garantido vai entrar. No primeiro momento vai ser a abertura do boi, depois vai ter a lenda, depois vai ter a figura típica. Dentro da figura típica vai apresentar determinados itens e assim sucessivamente. Então você pode acompanhar essa apresentação. Não é isso, Maurício? Com certeza. E dentro do sistema daqui, se for possível daqui, vamos dizer, na figura típica regional daqui, como apresenta vários itens, ângulo do boi, a aparição do boi, né, a porta-estandarte daqui. Então, quer dizer, no próprio sistema, se for realmente aprovado daqui pela coordenação do boi garantido, tá? A gente vai, eu acredito que você, Jander, tem capacidade de colocar a foto da porta-estandarte. Sim, isso o sistema já faz, né? Já faz daqui, né? Então, quer dizer... O turista, por exemplo, não sabe o que é aquilo, ele pode ler tanto inglês, francês, português. Com certeza. Né? Ter essa informação. Bem, Maurício, eu fico muito feliz com a tua presença aqui e a ideia disso é fazer um registro, porque nós não somos item. Não somos. Nós não aparecemos. Eu me lembro muito do grande presidente do Boi Garantido, Raul Góes. Raul Góes. Todas as vezes que tinha alguma pré-eleção e eu estava presente, ele me chamava e me colocava do lado, algumas vezes falava de você também. Esse aqui nunca viu o Boi Garantido. Eu estou há 22 anos lá, era para ser 23, mas nós sabemos o porquê. Em 2008 eu não estive no Boi Garantido, mas é uma página negra, não minha, que aconteceu naquele ano, mas isso é passado. O Boi Garantido é muito maior do que isso, do que pessoas. O Boi Garantido é maior do que qualquer coisa, né? Ele vai existir sempre, né? Porque a brincadeira que Lindolfo nunca imaginou chegasse nesse nível, hoje está a nível mundial. Então, o Boi Garantido, ele, como eu acabei de dizer, é muito maior do que as pessoas, ele é bem maior do que as pessoas. E eu fico muito feliz de estar completando esse ano 22 anos, o Maurício está vindo aqui. Outras pessoas irão dar seu depoimento, porque eu quero fazer um registro, Maurício, mesmo é muito informal, não tem aqui um cameraman, mas nós vamos colocar na internet para as pessoas conhecerem um pouco da história do boi, quem são as pessoas que realmente fazem um boi garantido. O Boi Garantido é um composto de várias pessoas, e nós que trabalhamos nos bastidores, para que a galera delire nas 3 noites, não aparecemos, né? Ninguém sabe, ninguém não conhece. Você vê a alegoria lá entrando na arena, montando de uma forma harmônica, saindo rapidamente. Nós somos apenas colaboradores dos artistas, obviamente, trabalhamos junto com eles. E ninguém sabe quem controla o tempo. Como é que o diretor de arena sabe se o boi está atrasado, o que ele precisa fazer para sair dessa situação? Está aqui, ó. É a pessoa que dá a informação. Hoje, o presidente usa na sua mão um tablet, usa um celular e todas as informações são passadas através do sistema pelo Maurício. Quando ele dá um clique aqui no sistema, o diretor de arena sabe, o staff sabe
todo o staff do Boi Garantido sabe das informações. Então, Maurício, deixa aqui as suas considerações finais por essa conversa informal. Eu te agradeço a oportunidade daqui, porque realmente, como você falou daqui, na história do Garantido nós não existimos daqui. Né? Então isso aqui, para deixar em termos de história do boi, dentro da história, porque geralmente o pessoal conhece o boi na arena, das vitórias, derrotas do boi daqui, mas não conhece os bastidores do boi daqui. Exatamente. Tá? Então, as dificuldades, as dificuldades que nós temos aqui. Eu me lembro uma vez aqui, só para claro, fica à vontade. Aqui, você lembra aquela vez que o contrário trancou com aquele cadeado do portal de saída das alegorias, né? Exatamente. Tá? Quer dizer, que são essas coisas de bastidores que o pessoal não sabe disso daqui. Então, quer dizer, a gente convive, a gente vive o bastidor do boi. O choro, a alegria, todinho, né? Sangue, suor e lágrimas, né? Sangue, suor e lágrimas mesmo. Dos caçauerés que vão lá e se dão de corpo e alma mesmo, se machucam às vezes, com aquele ímpeto de colocar logo a alegoria na coisa. Mas a gente vai levando, porque é o amor ao Boi Garantido que nós temos. Exatamente. Aqui. Infelizmente, nós não somos reconhecidos aqui como artistas. Somos apenas colaboradores do Boi Garantido. Sabe? Eu agradeço, Adjane, essa oportunidade. Ok. Maurício, grande abraço. Até esse ano lá na Arena, né? Com o Sistema Juma. Com certeza. O Sistema Juma tem esse nome, Juma. Eu fiz uma simbiose para homenagear os meus pais, né? O Juma vem do Rio Juruá, onde meu pai nasceu, e minha mãe veio do Maranhão e se juntou e deu esse nome nessa simbiose. E estamos aí esperando, aguardando o momento de ir para Parintins, fazer o planejamento, trabalhar com o Maurício junto com a diretoria para poder colocar os dados no sistema, fazer testes nos ensaios técnicos e consequentemente, para a Arena apresentar um grande espetáculo no centenário do nosso Boi Garantido. Um grande abraço e até a próxima.